pela madrugada, quando ele me despertou, repare o altar, sabe? E ao mesmo tempo ele foi me falando, sabe, coisas ao meu coração, coisas que ele fez em mim, coisas que ele fez em mim para que eu pudesse reparar o meu altar, sabe? Porque no Antigo Testamento, o que era o altar? O altar era um lugar onde as pessoas levavam os sacrifícios, sabe, de animais e tudo mais, para poder o Senhor perdoar os pecados. Eles falavam que era expiação, né, os animais de expiação, então tinha todo um ritual e tudo mais, para que nesse altar o sangue fosse derramado e fosse perdoado os pecados, sabe? A união ali, a pessoa pudesse ali se sentir pura, purificada, para poder estar na presença do Senhor, sabe? Para poder estar no templo. Hoje, o que é o altar? O altar é o meu coração. Letícia, como assim hoje? Depois que o Senhor Jesus veio e morreu na cruz e veio para poder nos dar a salvação, ele veio para poder nos reconciliar mesmo, sabe? Nos deixar assim pertinho de Deus. E ele também veio para que o altar não precisasse a gente mais sacrificar, porque o sacrifício maior foi feito na cruz, que é o sangue dele vertido na cruz. Então, a gente não precisa mais fazer esses rituais, esses sacrifícios e tudo mais, porque o Senhor Jesus já fez isso por nós. Jesus Cristo. O que significa Cristo? Cristo não era o nome dele, era Jesus ou era alguma outra coisa. Porém, Cristo significa aquele que se entregou, sabe? Significa o sacrifício. Então, Jesus, o Cristo, sabe? Ele é o nosso Cristo, quem se entregou, quem se sacrificou por nós, sabe? Então, hoje o altar é o nosso coração. Mas lá no Antigo Testamento, o próprio Deus falou através de Samuel para Saul, quando ele estava como rei, e ele falou assim: olha, é melhor obedecer do que sacrificar. Como assim, Letícia? É melhor que você obedeça às leis do Senhor, obedeça o que ele te mandou fazer, do que sacrificar. E assim, eu tenho estudado Isaías, e em muitas passagens, sabe, de Isaías, o Senhor anuncia o que vai acontecer no futuro, e ele diz que ele é o grande eu sou, ele é quem fez acontecer, antes que tudo houvesse, sabe, com apenas uma palavra ele fez acontecer, ele diz quem ele é e o que vai acontecer no futuro, sabe? Porque o Senhor nunca nos deixa despreparados, o Senhor nunca nos deixa assim às cegas, sabe? E o que acontece? Ele fala muito sobre o período que iria vir, que as pessoas iriam ser cativas pela Babilônia, iriam ser presos, o povo dele iria sofrer, mas porque estava longe de Deus. O povo dele iria passar por coisas, sabe, muito ruins, ser escravizados mesmo, sabe, serem maltratados, mas porque o Senhor iria permitir, porque eles estavam longe de Deus. Deus queria estar perto, mas eles se afastavam, preferiam adorar outros deuses, sabe? E ele falava constantemente: olha, cara, assim, traduzindo pra linguajar de agora, né? Eu não entendo a cabeça de vocês, sabe? Porque como pode um homem, uma pessoa, um ser humano pegar a madeira, cortar a madeira, como é que se diz? Retalhar a madeira, criar um Deus ali, e essa pessoa acreditar que aquele pedaço de madeira vai poder fazer algo por ela. Da mesma forma com ouro, com a prata, com bronze, sabe? Um ser humano que fez um ser inanimado e acreditar que aquele ser possa interceder por ela, possa fazer algo por ela, sabe? E ele falou: olha, eu sou Deus, eu tô aqui, é só falar comigo, sabe? É só me adorar, é só me glorificar. E eu tô aqui para poder cuidar de vocês, sabe? E esse Deus está se revelando em Isaías. E por conta da distância do pessoal, né? Ele permitiu com que isso acontecesse. Depois que isso tudo aconteceu, em Isaías ainda ele fala: olha, mas eu tô levantando uma pessoa, enquanto o pessoal estava lá cativo, isso tudo já tinha acontecido, que ele tinha mandado, ele pegou e falou assim: ó, agora que já aconteceu, eu já tinha anunciado que seria acontecer e justifiquei o porquê. Antes que acontecesse, vocês não se consertaram e aconteceu. Agora que vocês estão na situação, eu estou anunciando o futuro mais uma vez, dizendo que eu estou levantando um homem meu que vai lá e vai salvar, vai resgatar vocês da mão da Babilônia, vai destruir a Babilônia, sabe? E vai trazer um novo tempo. Um tempo em que vocês vão voltar para a terra de vocês, mas vocês não vão voltar para a terra de vocês só por voltar. E voltar para poder reconstruir o altar.
Vocês vão voltar para poder se reconectarem comigo, me adorarem. E vocês fazendo isso, aprendendo com os erros que vocês cometeram, eu vou fazer tudo novo, sabe? Eu vou fazer transbordar, vou fazer prosperar, eu vou fazer uma nova história. E ao mesmo tempo eu fiquei pensando assim, caramba, né? Quando a gente lê essas coisas assim que o povo de Israel fazia, as coisas que eles passavam, nossa, não aprende, né? A gente acaba julgando realmente as atitudes dele, mas o Espírito Santo de Deus, em sua infinita misericórdia, se você der liberdade para ele, ele vai ministrar no seu coração. Assim como ele ministrou no meu e falou assim, olha, você também faz isso muitas das vezes. Naquela época, o que eles faziam? No lugar onde era o lugar de adoração do Senhor, eles levantaram outros deuses. É muito sério isso, gente. No lugar onde era para o único Deus, o único Senhor da vida, o único dono, o único direcionador da vida deles, serem Deus, eles levantavam outros deuses, outras pessoas para eles clamarem, para intercederem, para acreditarem. E o Espírito Santo de Deus falou assim, quantas vezes você também faz isso, sabe? Vocês também fazem isso. Quando vocês acreditam no poder do próprio braço, quando vocês acreditam no poder do trabalho de vocês, é no muito trabalhar que eu vou conseguir as coisas. Se eu não fizer eu lembro que um ano teve que começou, falou assim, se a porta não se abrir, eu vou arrombar. Não é assim, não é na força do teu braço, não é batendo cabeça, é confiando no Senhor e em seu eterno amor, sabe? Então, o Senhor foi falando, o Espírito Santo de Deus foi falando, sabe? Quantas vezes você confia na força dos seus braços como um Deus? Como se você pudesse resolver, como se você pudesse ir lá na frente, eu vou fazer acontecer. Como se o trabalho fosse teu Deus. Às vezes você, tá bom, não confio em mim, eu confio em Deus e tal. Só que na hora de eu colocar o Senhor como Senhor da minha vida, né, como dono da minha vida, e buscar Ele em primeiro lugar, eu coloco novelas, eu coloco séries. Não tô falando que é algo errado, mas sim coisas lícitas que têm roubado o lugar da adoração do Senhor. No vídeo anterior eu compartilhei com vocês, como é que se diz? Algo que o Senhor falou no meu coração, pare de fugir de Deus. E muitas vezes a gente foge de Deus, foge do Senhor como nosso Deus, colocando outras coisas no lugar dele. A palavra de Deus diz que a gente precisa amar ao Senhor acima de todas as coisas e depois ao próximo como a nós mesmos. Então isso significa que acima de todas as coisas precisa estar Deus, acima do meu esposo, acima dos meus filhos, acima dos meus trabalhos na igreja, do muito fazer das coisas na igreja. Não adianta você estar executando e deixando Deus de lado, não tirando um tempo para estar com Ele, para relacionamento com Ele, sabe? Botando outros deuses. Às vezes a gente fica tão fissurado em séries, em coisas assim do tipo, que acaba, tem gente que não dorme, que acaba, não, preciso ver o final, preciso, sabe, continuar o próximo capítulo, e realmente tem série que faz isso, cara, a gente segura assim, sabe? Deus me... Mas acontece, entendeu? Então, é detectar. E a gente sabe que a gente tá fazendo algo que, tipo assim, olha, tá passando os limites, que o Espírito Santo de Deus sopra assim, olha, você já deu, já é sua hora. Desliga a TV, tá bom, chega. E a gente, não, só mais um. Só mais um. E se só mais um, quando vê, foram horas da sua vida. E nem 10 minutos, nem 5 minutos a gente tirou para falar com Deus. Quando Jesus estava lá no Getsemane, e Pedro e Tiago, né, que o Senhor levou lá para poder falar, ó, fiquem aqui orando e eu vou lá. E o Senhor sofrendo ali, chorando e tal, porque ele ia ser crucificado no nosso lugar. Quando ele voltou, os discípulos estavam dormindo. E ele falou assim, como pode, vocês não tiraram nem um minuto para poder orar por mim, para interceder por mim? Ele fala exatamente isso, e se repetiu acontecer. Ele, estejam vigilantes e tal. Por que vocês não tiraram tempo para poder orar por mim, interceder por mim naquele momento, sabe, de angústia que ele estava passando? E acontece isso com a gente também. A gente bota outras coisas, às vezes até o próprio sono e o cansaço do muito fazer, das muitas atividades, né, na frente, a gente acaba não parando como o Senhor falou. Não parando nem 10 minutos para vigilar ali comigo, para poder orar ali comigo, para poder falar comigo, sabe?
Então, são muitas outras coisas, redes sociais, celular, sede intensa de entretenimento. Às vezes você tá ali à toa, você ao invés de parar e ler a Bíblia, você sabe o Espírito Santo, é um bom momento para você ler a Bíblia. Você fala, não, mas eu vou só ali na casa de alguém ali, sei lá, da minha irmã, para poder conversar, para poder papear, para poder distrair um pouquinho que eu tô precisando, sabe? O dia hoje foi muito sufocante. Se o dia foi sufocante, se derrame no Senhor. Peça a Ele alívio, peça a Ele renovo. É Ele que vai te dar, não é a papiação, não é a fofoca, não é o arejar o tempo todo. Volto a dizer, não é que seja errado, mas é fazer, não tirar nem um pouco do seu tempo para Deus, para poder reconstruir o altar. Então o altar vão tendo outros deuses ali no lugar, sabe? Muitas das vezes a gente também permite com que a ansiedade tome conta do nosso coração. O que é ansiedade? É quando a gente deixa com que a preocupação com o futuro seja o meu senhor, seja o meu dono. Então ele toma conta realmente. E eu já sofri com isso, com ansiedade, sabe? A gente acha que vai morrer, a gente acha que tá sufocado, porque ela fica num nível tão grande que ela acaba afetando o nosso corpo, sabe? A nossa pele, a nossa mente. Então dá aquelas crises, você acha que vai morrer, você acha que, sabe, que não tem solução, que, sabe, fica desesperado mesmo. E o corpo grita, às vezes dá bolinha pelo corpo, coceira, sabe? Muitas coisas acontecem com o nosso corpo porque ele tá tão, sabe, gritando que ele coloca pra fora de alguma forma. E são esses momentos de explosões, de crise de ansiedade. E eu falo que eu já tive, entende? E foi, sabe quando que acarretou isso? Quando eu tava mais preocupada com as coisas e mais distante de Deus. Nunca fui me desviei. Esse que é o mais sério. Nunca me desviei, nunca deixei de trabalhar para Deus, nunca deixei de frequentar a igreja, sabe? Mas o meu trabalho era meu Senhor. O dinheiro era meu Senhor, porque até para dizimar, eu dizimava com tipo assim, como eu ganhava bastante, então eu falava assim, nossa, isso tudo de dízimo? Caramba, sabe? Eu dizimava com o coração apertado, então o trabalho virou meu Senhor, o dinheiro virou meu Senhor, outras coisas virou meu Senhor e eu nem senti que isso estava acontecendo comigo. Sabe? Porque as coisas acontecem de forma tão natural, sabe? Tão normal que isso aconteça, é tão normal você trabalhar bastante, é tão normal você ter um dinheiro ali livre, sabe? Para você gastar com o que você quiser. Sendo que dízimo é algo que você está só retribuindo ao Senhor. Fala assim, ó, não é meu, é teu. E o Senhor me confiou a mim para eu poder cuidar dessa finança. É entender isso, sabe? Na época eu não entendia. Então, foram tantas coisas, sabe? Colocadas como o Senhor. Mas eu não tô aqui nesse vídeo para poder te julgar ou então só para poder falar os erros que eu cometi. E sim para poder falar que o Senhor nos diz todos os dias. Você pode agora, a partir de hoje, a partir desse vídeo, decidir reconstruir o seu altar, reparar o altar. Através desse vídeo, como sendo um despertar que o Espírito Santo de Deus te atraiu para esse vídeo, para poder te falar, olha, é hoje é o dia, vamos restaurar esse altar. Quando a gente está fazendo, e como isso aconteceu, né? Como é que aconteceu essa reparação do altar? Quando a gente está para fazer uma obra, a gente detecta assim, né, o que tá errado e tal. Então o primeiro passo é o quê? Identificar o que tá errado. Quais são os problemas, onde precisa ser reparado. É o quê? O que tá caindo? É o teto que precisa consertar? É a parede que precisa consertar? É o chão? Não sei. Então, peça ao Espírito Santo para te mostrar aonde eu preciso consertar. O que eu tenho colocado como Deus na minha vida? Me mostra, Espírito Santo, tira a minha venda, sabe? Me mostra com clareza o que tem sido um Deus na minha vida. O que tem ocupado o teu lugar em mim. Então, o Senhor precisa... E Ele, muitas das vezes, já tá até te falando. Olha, é isso, mas você continua... Porque você não quer ouvir. Você só não tá ouvindo porque você não quer. E às vezes Ele já tá até te falando, sabe? Que Ele não deixa a gente, o Espírito Santo nunca deixa a gente assim, olha, avulso. Ele fala, ó, é isso, tal, nos orienta, para de ver esse programa, isso daqui não agrada o coração de Deus, olha, isso daqui ó, vai trazer malicência para sua mente. O que a gente tem no coração entra pelos olhos, pelo ouvido.
A boca fala do que o coração tá cheio, mas o que que faz entrar no coração? O que você ouve e o que você vê. Entende? Então, Espírito Santo, me dê discernimento, me mostre o que que eu preciso consertar, o que que eu preciso reparar. Segunda coisa que ele fez em mim, que ele me mostrou que eu precisava fazer, era limpar o espaço. Tirar mesmo. E ele já mostrou? Agora eu preciso ter a atitude de tirar os outros deuses da minha vida. Então, se é muito trabalhar, é ter um equilíbrio. Se eu tô dando desculpa de falta de tempo para poder estar com ele, é me organizar, é ter uma agenda, sabe? Eu ia mostrar aqui pra vocês. Ó. Diariamente comprei um caderno. Aqui, ó. Um caderno e eu anoto as minhas atividades. Você não precisa comprar uma agenda cara, um planner, não é nada disso. Pega um papel, anota sua rotina todo dia de manhã, sendo que a prioridade, coloca o Senhor. Ele precisa estar na sua agenda, ele precisa estar na sua rotina, sabe? Não só como a ida para a igreja, não só como a ida para o culto, mas sim o seu relacionamento com ele em casa, sabe? Precisa ter. Então, ele precisa estar na sua agenda. Faça uma agenda diária, se organize. Seja uma pessoa, Senhor, eu não consigo, nunca consegui, porque você tentou com as suas próprias mãos, com as suas próprias forças. Fala, Senhor, me ajuda a ser uma pessoa organizada. Eu quero ser uma pessoa que usa agenda, foi o que eu fiz. Porque eu era assim, sabe? Tudo entrava. Vamos ali, Letícia, vamos. Letícia, vamos fazer isso aqui? Tá, ok. Letícia, eu posso contar contigo com aquilo? Pode. Sabe? Uma pessoa muito solícita. Porém, eu deixava Deus de lado. Então era boa pra todo mundo, mas pra Deus, ele entende. Eu tô ajudando alguém, eu tô trabalhando, eu tô fazendo alguma coisa, nada que eu tô fazendo é ilícito. E ele vai entender. Sendo que a gente sempre conta que ele vai entender, ele vai entender, ele vai entender e vai abrindo mão, vai abrindo uma lacuna entre a gente e ele, vai se distanciando, sabe? E depois que a gente tirou, limpou tudo, sabe, tirou os falsos deuses e o altar tá limpo, tá sem outras coisas tomando o lugar do Senhor, tá respirar, você tá sentindo que você tá começando um novo tempo, aí entra o terceiro passo, que o Senhor, ele derrama algo novo, sabe? Aí é você buscando, você ali com ele pegou, e eu lembro que eu queria muito voltar a fazer as coisas que eu fazia antes, sabe? Que eu queria, se era dessa forma que eu buscava o Senhor, fazendo eu orava muito, eu fazia muito isso, eu fazia muito aquilo. O Espírito Santo falou assim, esquece. Não se derrama vinho novo em odres velhos. Não se remenda uma calça, sabe? Nova, com um retalho de pano antigo. E ele pegou e falou assim, olha, eu vou fazer tudo novo, eu vou fazer novas experiências, não se compara com o seu histórico anterior. O quanto você orava, o quanto você fazia, o quanto você orava, sei lá, expulsava, sabe, os demônios. Nada disso, não se compare com essa realidade de antes, depois do período que você abriu essa lacuna, que você teve esse esfriamento espiritual, sabe, inconsciente. Então, se permita experimentar coisas novas no Senhor, porque Ele tem vinho novo, Ele tem azeite novo para derramar sobre a tua vida, sabe? Ele tem novos dons para você, sabe? E o Senhor tem sempre novos tempos para nós. Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de arrancar, há tempo... Há tempo de chorar, há tempo de se alegrar. E assim por diante, há tempo para todas as coisas. Então, de repente, o tempo que você orava, fazia acontecer, era um tempo e acabou. E o Senhor tem outro tempo para você, tem coisas mais intensas, mais profundas. Isso é tão incrível. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus ao qual eu sirvo. E Ele tem derramado, sabe, outras coisas sobre a minha vida. Ele tem me feito olhar no espelho e não reconhecer. Eu fiz essa minha oração. Eu não sei se eu compartilhei com vocês no vídeo anterior. Eu falava assim, ó. Senhor, eu quero olhar no espelho e eu não quero me reconhecer mais. Eu quero ser uma nova criatura em Ti de verdade. Como eu falei, eu nunca me desviei, era batizada e tudo mais, mas tinham coisas que eu fazia que abria essa lacuna. Comigo e Deus, eu conhecia a palavra, mas uma coisa é você conhecer a palavra, outra coisa é você praticar, meditar nela de dia e de noite, sabe? Então, eu falei, Senhor, eu quero ser alguém novo pra Ti, queimar diante de Ti, sabe? Ser intensa contigo. E o Senhor faz.
e o altar vai ser restaurado e você vai viver grandes coisas no Senhor. Mas o Senhor fala para você nessa manhã, assim como ele falou comigo. Repara o altar, sabe? E é isso, gente. Ele tem grandes coisas para nossa vida e passo a passo a gente vai crescendo com ele. E assim como o salmista diz, né? Um dia na presença do Senhor vale mais do que 1000 fora dela. Lembre-se disso. Se aprofunde no Senhor. Se você ainda não viveu essa intensidade, clame ao Senhor. Porque Ele é maravilhoso e é muito bom. Tem sempre muito mais nele. Uma chama, sabe? Que é inexplicável. É maravilhoso mesmo viver toda essa intensidade nele. Não é bitolação, não é fanatismo, sabe? É realmente queimar de amor por ele, sabe? E é isso, gente. Um beijo. Tô aproveitando que as crianças estão dormindo para poder gravar esse vídeo, então daqui a pouquinho elas devem estar acordando, porque eu levanto cedinho para conseguir fazer meu devocional, meditar, orar e tudo mais, ter o tempo com o Senhor. Depois vim aqui compartilhar com vocês. Então, daqui a pouquinho eles estão acordando, vocês fazer o café da manhã deles. E é isso. Um beijo e tchau. Até o próximo vídeo.